Olá, pessoal, boa noite. Quem fala aqui é Anderson Souza, do site e do blog prozonoterapia.com. E hoje nós vamos fazer uma entrevista com o professor Luciano Mesquita, que ele é da O3Tec, né, uma empresa de geradores de ozônio para a saúde das nossas famílias. Então, eu vou convidar o professor Luciano para poder fazer a apresentação. Professor, boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Anderson. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente. Nós vamos bater um papo bem descontraído, bem informal, mas ao mesmo tempo bastante informativo, para esclarecer, para mostrar o poder do ozônio, o quanto ele é benigno para a nossa saúde, para a saúde da nossa família, e, ao mesmo tempo, o quanto que ele é tão pouco difundido. Espero quebrar alguns paradigmas, algumas dúvidas, e, à medida que a gente for conversando, nós vamos colocando dicas ou melhor uso, tá ok, pessoal? Ok, professor. Então, eu gostaria que você já iniciasse falando do gerador de ozônio O3 Aqua, dos seus benefícios, enfim, na verdade, até começar falando um pouco do próprio benefício do ozônio e a gente entrar com detalhes dos demais assuntos que a gente vem por diante. Tá, joia. Então, vamos lá. Deixa eu apresentar ele. Tá aqui o aparelhinho. Ele tem uma roupagem bem ecológica, com baixa pegada de carbono. Nós fizemos uma etiqueta, uma apresentação em forma de blister, que fica bem claro o aparelhinho, o misturador, que é onde acontece justamente a nosso diferencial, que é um misturador de água com ozônio, e a mangueirinha. Aí é só isso, manual incluso, guia de uso também está dentro dele. O que é ozônio, gente? Ozônio é uma molécula de oxigênio, O2, do gás oxigênio, que foi submetida à ação de uma alta voltagem lá no céu, lá no dia de tempestade. Um raio transformou esse O2 através dessa eletricidade, grudou a ele um outro átomo de oxigênio e ele se tornou O3. Então, o ozônio é O3. Esse gás, ele tem várias propriedades muito bacanas. Ele é altamente oxidante. E tudo que ele se combina, ele termina atacando. Então, isso é extremamente útil quando a gente está falando sobre bactérias, sobre vírus, sobre fungos, protozoários, todos esses micro-organismos patógenos que terminam fazendo mal para a nossa saúde. Mas, ao mesmo tempo em que ele age, ele não traz nenhum resíduo. O ozônio, quando ele acaba de agir, ou se ele permanecer sem nada para agir, ele decai para o oxigênio. Então, ele não deixa pegada química no ambiente. Isso é ótimo quando a gente está falando de pessoas com pele sensível, com alergias, com pessoas que estão fazendo tratamentos de saúde, tratamentos graves, como tratamento de câncer, quando a pessoa tem alta sensibilidade no trato digestivo, tá? Então, para tudo isso, a gente pode ter algum tipo de uso no ozônio. Qual foi a nossa grande sacada? É a forma como a gente entrega esse ozônio. Normalmente, as pessoas tem aí no Mercado Livre, em sites de compra da China, elas têm um aparelhinho de ozônio que a gente não tem nem muita certeza de quanto ozônio ela está produzindo, e você tem um borbulhador, tá? Tá chovendo, deixa eu encostar um pouco a janela. Ok. Você tem um borbulhador. Esse borbulhador, você põe numa água, ele solta bastante bolinha, aí a pessoa sente aquele cheiro de ozônio. Muitas pessoas não gostam desse cheiro, tá? E outras entendem que porque ele está fazendo muito cheiro, ele está trabalhando. Na verdade, isso é um grande erro, é um mito. O nosso aparelhinho, quando eu mostrei este misturador aqui para vocês, ele faz o seguinte: ele cria uma câmara de vácuo dentro do misturador,
que faz com que todo o ozônio, 100% dele, seja incorporado na água, e essa água a gente faz algum tipo de uso, tá? Mais para frente nós vamos dar vários exemplos de uso. Mas um dos usos mais usuais para o O3 Aqua é justamente a lavagem e higienização de alimentos. Você pega essa água, mergulha o alface, a verdura, a fruta, o ovo, dentro dele 15, 20 minutos, você não vai sentir um cheiro forte de ozônio, vai sentir um cheiro característico dele, mas os seus produtos estão sendo higienizados. Acabou, joga fora a água, você tem verduras fresquinhas. Essa forma de entrega do ozônio é que foi muito bem estudada, e ela é um diferencial que nós temos, certo? Ok, ok. Professor, inclusive, já que você tocou nesse assunto em relação à questão da borbolha, daquela outra forma de produção de ozônio, é uma pergunta que eu sempre recebo, é a questão da higiene, da própria higiene, porque tem pessoas que utilizam aquele difusor para colocar numa bacia de água, e aí, se você até não higienizar aquele difusor, ele acaba contaminando o outro ambiente que você estiver colocando. A pedra, você diz, por exemplo, uma pedrinha porosa, né? Justamente. Ela tem alguns problemas. Primeiro, a própria pedra porosa é consumida no processo. O ozônio, ou qualquer outro gás que passar por dentro dela, vai comendo ela aos poucos. Em especial, o ozônio consegue liquidar uma pedra dessa em pouco tempo. Quais são os resíduos ou quais são os minerais que fizeram aquela pedra? Então, a gente não sabe o que está acontecendo exatamente ali dentro. Outro fator, boa parte do ozônio que esses aparelhos, boa parte não, mas uma parte significativa do ozônio que esses aparelhos estão produzindo, vão ser barrados naquela pedra. Ela não é transparente, ela é um meio físico, ela impede um pouco da passagem. Então, você tem você tem um ozônio sendo produzido, mas não está sendo entregue 100%. Entende o raciocínio? Quando você dilui ele direto na água, tudo que foi produzido está dentro daquela água que você usou. Então, você não precisa se preocupar se há perdas ou não. Aí você quer higienizar, vamos dar um exemplo prático aqui. Eu quero higienizar o meu sanitário, mas eu sou muito sensível a cloro, odeio o cheiro da água sanitária, me faz muito mal usar aqueles desinfetantes. Você vai encher um balde, ele ozoniza aí 240 litros de água, você enche ele de ozônio, joga no seu vaso sanitário, em volta dele, espera um pouquinho, como se você estivesse dando um enxágue, limpa, o cheiro saiu, as bactérias, os coliformes, tudo foi embora, sem deixar cheiro ou resíduo químico. Isso que é bacana. Então, a forma vamos dizer, de ozonizar e também de higienizar é muito prática com esse aparelhinho. Mesmo porque tem um outro porém. Eu vou mostrar de novo. Olha o tamanho da criança, certo? Ele é transportável, ele é portátil. Eu não vou usar ele hoje no meu banheiro. Eu vou escovar os dentes, vou lavar bem meu rosto, língua, vou lavar a minha cabeça, que eu posso estar com seborreia, caspa, inflamação. Eu tiro ele do banheiro, desatarracho lá do arejador, levo para a minha cozinha. Pronto, na cozinha ele está instalado também em 5 minutos, está prontinho para fazer, lavar as panelas, recuperar uma carne que está começando a ficar com aquele ranço de velha, mergulha ela no ozônio, daqui a pouco ela sai limpinha, certo? Legal, legal. Professor, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade. Tem algumas pessoas que estão mandando perguntas. A Carlene de Souza, a gente poderia até abrir mais para frente a pergunta, mas deixa eu já fazer a dela de uma vez. Vou colocar a pergunta dela na tela. A Carlene de Souza fez 2 perguntas. Ela fez: esse aparelho para ambiente ou esterilização de alimentos pode ser usado para tratamento? Anderson, o som está muito entrecortado. Ficou ruim? Ficou ruim? Vou repetir. Está me ouvindo melhor agora? Vê se você consegue me ouvir melhor. Consegue me ouvir melhor?
Tá difícil te ouvir. Tá difícil? Calma aí, deixa eu dar uma olhada na conexão, se tem alguma coisa. Tava clarinho o som. Eu vou fechar aqui algumas abas só para ajudar aqui. Calma lá. De repente, vê se melhorou alguma coisa aí na conexão, no áudio. Tá me ouvindo ainda Oi? ou não? Tá, consegue me ouvir agora? Deixa eu só ver aqui também. Não tem ninguém usando internet agora, né, Márcio? Tá. Porque a banda ficou muito fraca. Eu tô te ouvindo perfeitamente aqui. Vê se você consegue me ouvir. Não, eu só consigo ouvir pequenas sílabas. Então, calma lá. Deixa eu fechar alguma coisa a mais aqui. Eu acho que eu só tô. Será que se a gente reconectar, Deixa melhora? eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu tô tirando. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Vou tirar. Vê se deu uma melhorada. Vê se melhorou um pouco. Melhorou bastante. Melhorou bastante. Eu tirei aqui umas conexões aqui, algumas abas. Você consegue me ouvir melhor? Tô sim. Perfeito. Então, eu estava dizendo o seguinte: Ah, a gente vai aqui batendo um papo e se tiver algumas perguntas a gente já vai fazendo. A Carlene pessoal que Souza, quiser ela mandar mandou uma pergunta, pergunta. pode mandar que a gente responde. Então tá, ó, a pergunta da Carlene é o seguinte: esse aparelho para ambiente ou esterilização de alimentos pode ser usado para tratamento de feridas? Pode e deve, tá? Vamos lá, pequenas feridas, cortes, machucados, cicatrizes pós-operatórias, cicatrizes decorrentes de ponto, você fez uma cirurgia, você está com pontos na boca, no braço, sei lá, no peito. A gente tem um relato muito bacana de um rapaz que fez uma cirurgia profunda de coração. Ele foi aberto, né, pelo externo, e depois, quando eles fazem aqueles grampos, todos os grampos inflamaram e ele não estava reagindo bem à medicação. E aí uma moça que faz ozonioterapia em banheira, ela pediu para ele ir lá na clínica dela e deitar na água. Ele se deitou naquela água e teve uma melhora absurda da inflamação. Por quê? Porque em torno de cada grampo surgiu uma cultura de bactérias. O ozônio foi lá e destruiu essa bactéria e evitou que se formasse pus, e o pus vai dando mais bactérias, né? Então, isso é um exemplo. A minha filha fez aquela operaçãozinha na boca por causa do freio, né? Aquele da gengiva. E não teve que tomar nenhum outro remédio. Ela tomou 8 pontos, foi bastante coisa na boca. Ela lavou a boquinha com ozônio, porque todas as nossas torneiras de banheiro e pia da cozinha são ozonizadas. Inclusive na minha máquina de coisa de lavar também é ozonizada, tá? Ela passou e em pouco tempo ela não teve. No dia seguinte os pontos estavam mais sequinhos, não é exatamente de um dia para o outro, mas ela não teve nenhuma inflamação. Outro exemplo interessante, respondendo, é Karina, né? Não, Carlene. É? Carlene, o nome dela. Carlene, tá. Outro exemplo, filha. Outro exemplo. Na turminha dela, como é fácil a gente pegar a criança, porque salinha, você sabe como é que é. Um pegou, todos pegam. Um dos garotos. São 13 crianças, isso. Um deles apareceu com conjuntivite. Logo, quase todos eles estavam com conjuntivite. E o amiguinho dela, que é vizinho nosso, ele começou com coça-coça no olho. E aí a gente falou para ele, olha, leva, põe num algodão ou numa gaze, põe a água ozonizada numa tigelinha e vai pondo nos olhos. E em questão de algumas horas, o processo da conjuntivite parou. E a Rebeca nunca teve. Ela ameaçou ter terçol, que é outro fácil. Lavamos o olho dela a cada uma hora e pouco, sumiu o terçol. Ela não desenvolveu o processo inflamatório que leva aquele carocinho, tá? Esses cortes pequenos que a gente faz no dia a dia, eles secam com rapidez. Outro negócio legal que fizeram para a gente, que é um áudio
que foi enviado é assim: a moça tem gengivite crônica com incrustação de tártaro. Isso causa sangramentos e mau hálito, tá? E ela relatou o seguinte, que ela não aguentava mais tomar remédio e trocar de pasta de dente, e aí ela comprou o aparelho da gente e ela resolveu, era para lavar alimentos, tá? Ela não tinha a intenção de fazer esse uso. Mas ela estava de tão saco cheio da vida que ela resolveu fazer a lavagem, a escovagem da bucal só com água ozonizada. E ela fala no áudio, no dia seguinte, não só a afta que ela estava na boca secou, como ela também notou que não houve sangramento na gengiva. A placa bacteriana, ela, ao longo desses relatos que ela deu, ela foi diminuindo, ou pelo menos a incrustação de tártaro dentro da gengiva, que causava os sangramentos, diminuiu muito. Isso para a gente mostra que, ao contrário do que muita gente pensa, que só o ozônio invasivo, aquele que você precisa, de algum modo, ser colocado no corpo da pessoa, é que é efetivo. Não é. O ozônio, ele é extremamente positivo. Nós fizemos uma doação, que foi um caso bem sério, que aqui em São José a gente, infelizmente, tem um ambulatório especializado da prefeitura só em tuberculose e hanseníase, né, a lepra. E nós pegamos um caso extremamente sério, eu posso tentar localizar depois a foto, eu vou tentar localizar enquanto a gente fala, do pé do senhor. Eu vou me distrair um pouco do vídeo, mas é porque eu quero mostrar. E o pé dele já estava totalmente destruído pela hanseníase. E ele fez tratamento com UV, com câmara hiperbárica, com infravermelho, com antibiótico, e as feridas não cicatrizam. A gente sabe que a pessoa com hanseníase tem graves problemas de cicatrização, assim como o diabético, né? A imagem pode chocar um pouco, mas eu acho que é interessante a gente mostrar para as pessoas. Vê se vocês conseguem ver. Olha o pé do rapaz. Nossa, eu tô vendo. O senhor, ele já perdeu praticamente todos os dedos do pé, tá? E não havia meio de cicatrizar. É lógico que a gente não curou hanseníase, não é esse o caso. Mas as feridas e as N inflamações causadas por este corte extremamente aberto foram diminuindo à medida que o ozônio foi conseguindo cauterizar, oxidar todo o tecido morto para se formar um tecido novinho. E o mais legal, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. As novas camadas dérmicas, elas vão surgindo e vão completando. Quer dizer que a pessoa não fica com um buraco enorme no machucado. Isso vale para diabetes, vale para várias doenças autoimunes, lúpus, que causam, muitas vezes, um ferimento que tem muita demora para ser cicatrizado, entende? Legal. Ô, professor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Antes de fazer a pergunta da Carlene, que ela mandou mais uma pergunta, inclusive, pessoal, mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas, que nós vamos aproveitar aqui o professor Luciano, que ele vai ter todas as respostas para nós aqui hoje. Qual que foi a forma de usar e o que você orienta para quem, por exemplo, você citou aí que tem diabetes, como é que ele vai poder banhar uma ferida, o tempo que ele tem que deixar, como é que funciona? Ah, joia. Então a gente gosta muito, nós somos orientados por médicos que estão trabalhando com ozonioterapia. É assim, melhor forma. Você tem você machucou o pé, né? Vamos pegar as mulheres que, infelizmente, terminam às vezes com a diabetes, mas elas gostam de se tratar, elas terminam machucando, tirando bife, vamos falar bem claro, tira aquele bifão do pé. Então fica aquela ferida. E isso é extremamente grave para um diabético, para alguém desse gênero. Então, a pessoa vai fazer o quê? Ela põe o pé mergulhado numa água ozonizada, pega um baldinho, sei lá,
15 litros, põe o pé 15 a 20 minutos, a água numa temperatura, no máximo aquela temperatura de dar banho em bebê, dali para baixo, o ozônio vai agir, depois enxuga bem o pé, mas à noite faz outra vez o mesmo tratamento. Isso aqui a gente notou que é questão de 3 a 6 dias, depende muito da resposta do corpo da pessoa, do organismo da pessoa, mas é batata, ele começa a agir. Ah, mas o machucado é na mão. Tudo bem, põe o braço lá dentro. Ah, é no olho, eu fiz uma cirurgia profunda no olho e tá tudo estrupiado. Uma gaze embebida, uma gaze, um algodão bem esterilizado, põe na água, deixa ensopar, põe no rosto, põe no olho e vai agir. A gente teve um único relato, um único, tá? Porque não é todo mundo que fala, às vezes a pessoa se constrange, com mastite. Estava dando, ainda amamentando, aí Sim. Começou o processo da mastite, a gente sabe que a auréola fica toda inflamada, é extremamente doloroso para a mulher, e ela fez a aplicação com a gaze, mas ela fez geladinha, ela achou que gelado era muito melhor para ela. Então ela punha água bem gelada, ozonizada, punha no seio e ajudou no processo, porque tem o lado interno da mama que tem que responder. Mas do lado externo, ela disse que notou uma diferença bárbara. É outra forma da gente entregar esse ozônio para poder usar. Sempre sessões de 15, 20 minutos. Mais do que isso, não vai fazer muito efeito, porque o próprio ozônio vai agindo em 15, 20, 25 minutos que seja, ele já foi embora. Então, não vai ter muita utilidade. E esticar demais o tratamento, a terapia, também não adianta. A gente sabe que tem que ser gradual, tá bom? Perfeito. Eu vou fazer a outra pergunta aqui, vou ler. Manda ver. Outra pergunta da Carlene. Deixa eu achar a pergunta dela. Carlene, desculpa por ter falado aquela hora o seu nome errado. Carlene, deixa eu colocar outra. Essa você respondeu. Cadê a outra pergunta dela? Aqui, ó. A outra pergunta dela. Coloquei na tela. Eu ozonizo o óleo de girassol para usar na unidade básica de saúde para tratamento de úlcera. Isso. De úlceras venosas. E recomenda. Na verdade, ela não fez uma pergunta. Ela fez uma colocação aqui. Eu ozonizo o óleo de girassol para usar na unidade básica de saúde. Parabéns. É uma das aplicações mais bacanas para queimados, para pessoas com a ulceração causada pela flebite. Ela está no caminho certíssimo. O óleo ozonizado é uma benção. Perfeito, bacana. Agora, tem outra dela, quer ver? Ela perguntou aqui, professor, mas posso ozonizar, deixa eu colocar outra pergunta dela na tela aqui, mas posso ozonizar água ou óleo sem a pedra porosa ou somente com a pedra? Não, neste caso, esse ozonizador em questão, o O3, o Aqua, ele não tem como a gente, vamos dizer, injetar ar. Ele só trabalha por vácuo, absorvendo o ozônio que está sendo produzido na água. Existe, sim, um outro aparelho que dá para fazer isso, porque daí ele cria borbulha, tá? Mas a gente apresenta ele depois, mais para frente. O Aqua, em si, só dá para ozonizar água. Ok. Deixa eu fazer outra pergunta aqui. Tem uma pergunta da Carlene, ela já fez. Deixa eu ver aqui, tem uma outra pergunta. Tem a Tânia Reis. Ela fez uma pergunta seguinte. Para uma pessoa com artrose adiantada no joelho, tem solução? Tem. A cura, de novo, eu não posso prometer, é leviano, a gente vai, tá curado, não vai curar. Artrite e artrose, que são processos dolorosos, inflamatórios, você fazendo o tratamento por imersão, aí vai ter que botar o joelho mesmo dentro da água, ficar com ele um tempo, traz alívio e traz alívio muito grande. Pessoas que têm, que a gente no popular, descadeiradas, pessoas que estão sofrendo muito com desvio na coluna, elas relatam melhoras por causa da ação do ozônio, que neste caso, na verdade, ele está entregando bastante
oxigênio trocando com a pele e ajuda no processo cicatrizatório ou na diminuição do processo inflamatório. É muito bacana a gente perceber que há uma melhora, não é imediata, de novo eu tenho que falar isso, eu gosto de frisar isso, depende do organismo, mas as pessoas sentem muita diferença à medida que fazem a ozonioterapia não invasiva, que é o caso da gente. Então, beleza. Vou fazer outra pergunta dela aqui, professor. Ela mandou outra pergunta. Deixa eu achar aqui. Como ter. Ó, deixa eu até colocar também a pergunta dela na tela. Como ter torneira ozonizada? Não, deu distorção. Vou repetir aqui. Ela fez a pergunta de novo, a Tânia Reis. Como ter torneira ozonizada? Como? Ter torneira ozonizada. Como ter a torneira ozonizada? Justamente. Vamos lá, é fácil. Então, vou voltar aqui de novo. Você vai instalar. Quase todas as torneiras de cozinha, hoje em dia, elas têm o arejador, sabe? Aquele que faz a água, em vez de cair em jatão, cair bem cheia de ar. Você tira esse arejador e encaixa essa pecinha aqui, ó, direto na sua torneira. Aí você encaixa essa mangueirinha na saída de ozônio, eu já vou abrir ele para ficar mais fácil. Você encaixa aqui e ele abre a torneira, a água abre a torneira. A água sai pela torneira e, por um processo natural, ela puxa o ar. Só que ela não vai estar puxando mais ar, ela vai estar puxando o ozônio. Esse ozônio, neste misturador, acontece a incorporação e você passa a usar. É instantâneo. A partir do momento que você instalou o misturador, ligou o aparelhinho, você tem ozônio o tempo todo. Ligou o botãozinho, apareceu, ele está funcionando. Deixa eu abrir ele aqui para eu mostrar melhorzinho enquanto a gente fala. Ok. Pode ir perguntando, pode ir falando que professor, o professor está acostumado a 10 coisas ao mesmo tempo. Tá ok. Tem outra pergunta da Tânia aqui, mas é só complementando que ela, antes de fazer essa pergunta, ela tinha perguntado, eu quero aprender sobre ozônio. Ela tinha perguntado o quê? Eu quero aprender sobre o ozônio. Bacana. Então, Tânia, aproveita aí, porque o assunto é muito legal e pouquíssimo difundido. E quando é difundido do jeito errado, que a pessoa só fala de camada de ozônio lá de cima, que faz mal, que não sei o quê, e as pessoas não entendem. Ainda tem certas campanhas anti-ozônio que terminam denegrindo a imagem de um produto que, veja só, é 3.500 vezes mais forte do que o cloro, é muito mais potente do que qualquer desses detergentes, desinfectantes de banheiro que a gente conhece, tá? E, ao mesmo tempo, ele não deixa resíduo, que eu acho que é o mais importante. A gente fala tanto de ecologia, ó, eu tirei a solapa, aqui atrás tem algumas informações sobre uso, tá? Aí agora eu vou tirar o aparelhinho para vocês verem. Ele vem nessa caixinha, chatinha, porque tem que proteger bem. Ele está aqui dentro, tá? Então, ele tem... vou precisar de uma faquinha, ainda bem que eu tenho uma aqui. Eu vou desmontar mesmo o kit, porque ele vem todo protegidinho para melhor aproveitamento do espaço. Então, vamos lá. Ele tem este misturador, tá? Esta parte aqui é padrão Deca, não é Deca, mas é o padrão de torneiras, pias e cozinha, tá? Então, não há dificuldade. Você tira o seu arejador, rosqueia esse aqui e tá pronto. Aí vem a mangueirinha. Mangueirinha. Tem 1 metro de mangueira. Já posso até explicar para vocês por que 1 metro. Porque é a medida mais ideal para o ozônio ser transportado aqui dentro sem perdas, tá bom? Aí você vai encaixar aqui, ó. Ele tem um biquinho, tá vendo? Você encaixa aqui. Aqui, eu vou segurar aqui, de improvisão mesmo. E você encaixa aqui. Lembre-se, isso aqui tá ligado na torneira e ele tá aqui
no alto, para a água não retornar, ele está aqui no alto. Você ligou o botãozinho, tá, ele acende, ele começa a produzir ozônio. Desligou, ele para de produzir ozônio, na sua torneira só passa água comum. Outra coisa que é legal mostrar para vocês, ele é 110 ou 220, é bivolt, tá? Para qualquer estado brasileiro, ele funciona, tá legal? Perfeito. Posso mandar mais Outra perguntas, coisa. professor? Posso mandar mais perguntas? Quantas você quiser. Beleza. A Tânia Reis tem mais uma pergunta. Água ozonizada pode ser tomada ou é só uso externo? Pode, deve. Se você fizer passar por um pequeno... Eu tirei o negócio que estava me incomodando, sabe? Se você passa ela por um filtrinho comum, bem comum, desses de carvãozinho, bem vagabundinho, e depois ozoniza a água dessa torneira, você vai estar tomando uma água extremamente limpa, sem cloro, sem cloramina, sem flúor, em que os metais pesados foram quase todos eliminados pelo poder do ozônio, e você tem uma água, na verdade, 10 mil vezes melhor do que a água que sai da sua operadora de saneamento básico. Isso é líquido e certo. Se você puser essa água numa garrafinha comum, moringa que seja, ele vai durar no máximo meia hora. Se você puser numa garrafa que possa ser fechada, gelada, vai aí umas 2 horas, 2 horas, 3 horas. Se você fizer essa água ozonizada e guardar ela fechada numa garrafa hermética, você vai ter muito mais horas de ozônio. E pode ir tomando. Agora tem um negócio que ninguém fala. Você pode aprisionar por tempo determinado o ozônio no gelo. E aí você faz refrescos com gelo ozonizado, que, aliás, o gelo em si muda, ele fica com uma forma muito mais bacana, ele fica cristalizado, e você entrega para as pessoas um refresco com extrema qualidade, o gosto, inclusive, mais acentuado. Entendeu? Show de bola. Tem mais pergunta dela, hein? Isso aí, Tânia. Manda ver a pergunta. Quem quiser pode mandar pergunta que o professor Luciano vai responder a todos. Ô, professor, a outra pergunta da Tânia Reis é: o ozônio tira o cloro? Tira, completamente. Mas não é o cloro a base da preocupação. Veja, a gente aprende determinadas coisas, inclusive, Tânia, não é só você, é um montão de gente que se preocupa com o cloro. Se eu pegasse só uma vasilha, nem que fosse a caixa d'água, deixasse ela aberta, sem mexer, 5, 6 horas, talvez uma caixa d'água perto de um dia, o cloro sai, ele decai. O problema não é o cloro. Por trás deste cloro existe um negócio chamado cloramina, que é o processo de limpeza da água que as operadoras fazem. E essa cloramina, ela tem um grave problema. 2, aliás. Ela é acumulativa e ela é extremamente tóxica. Então, normalmente, esses filtros que a gente tem, não importa a marca, não é esse que vem ao caso. A Sabesp, ou a operadora de água, falei Sabesp, mas tem que tomar cuidado com isso, eles te entregam essa água com cloro, só que atrás dela está a cloramina, está o flúor, que é obrigatório, e não sai numa filtragem comum. O ozônio retira os 3. Tá? Por quê? A cloramina ela vai se acumulando no seu corpo. Muitas vezes você acha que está sendo saudável tomar água, mas pode ser que você está sendo intoxicado aos poucos pela cloramina. Entendeu? Então, o suprassumo do importante ali, neste caso, é sumir com o flúor, com o cloro e com a cloramina. Perfeito, professor. Para quem está nos acompanhando, ou que chegou agora, que não está sabendo, eu sou Anderson Souza, eu sou responsável pela página Prozonoterapia, o blog e a fanpage, e esse é o professor Luciano Mesquita, responsável pela O3Tec, uma empresa de geradores de ozônio.
Tem mais pergunta, professor? Posso mandar? Manda. Manda. É comigo. Ó, Bom, primeiro é o comentário da Tânia. Ela comenta que está adorando. Obrigado, Tânia, por estar participando, tá? Inclusive, valeu. Mandem as perguntas. O professor está gostando de responder. Sejam participativos. Fantástico. Obrigado, Tânia. Isso, legal. E eu tenho que fazer mais algumas perguntas da Tânia aqui, professor, mas depois eu tenho que voltar nas perguntas da Carlene, que ela fez algumas perguntas aqui e ainda não respondendo, tá? Então, vou primeiro fazer a pergunta da Tânia, a outra pergunta dela. Altera o pH da água? Não. Ponto. Uma coisa que todo mundo fica cismado, o ozônio é um tamponador natural. Ou seja, a água, o pH que ele encontra naquela água, ele faz permanecer. Se a sua água sai 7.1, 7.0, neutra, ele faz ela estabilizar neste pH. Tem a outra parte da pergunta, que é o KH, que é a dureza da água. O ozônio não interfere neste caso. Ele não tem propriedade físico-química para alteração da dureza da água, que é o KH, tá bom? Ok. Perfeito. Deixa eu ver, tem mais pergunta. Tem pergunta da Tânia. Ela está perguntando aqui, usando internamente, quais são os benefícios? Usando internamente? Quais são os benefícios? Você, no mínimo, começa, vamos lá, lavando a boca, você tendo, a boca fica sempre muito lavada, o trato digestivo também, você tem ali uma série de bactérias que são meio parasitas, meio inócuas no nosso organismo, né? No nosso estômago, que podem ou não trazer, e aí eu precisaria mais de um cara mais especializado nessa parte, mas você tomando, você faz a limpeza, desde a boca até o estômago. Por que eu falo até o estômago? Porque depois dali, ele já vai se misturar e vai embora. Para o intestino, não faz nenhuma diferença, porque só vai água comum ou para os rins, tá bom? Mas existe uma corrente enorme de ozonoterapeutas, de adeptos à ozonoterapia, da tratamento paramedicinal, né? Que eles acreditam realmente no poder de manutenção do nosso organismo através do ozônio ingerido, tá? Não injetado, ingerido. Mas, assim, uso contínuo da água traz benefício? Traz, porque você está sempre tomando uma água muito melhor. O uso dele para lavar rosto, tomar um banho, para higienizar a boca, traz benefício? Traz. Ok. Deixa eu aproveitar, ela fez um comentário aqui. Ela perguntou quem vende sou eu, o aparelho. Sou eu. É da fábrica, depois eu passo contato. Ela pediu o seu contato também, professor. Está gostando das suas explicações? Claro, depois claro. Eu vou deixar, Tânia, aqui os contatos, tanto o meu quanto do site, claro. E quanto do professor Luciano, tá? Então, professor, nós vamos fazer aqui... Mas deixa eu dar vou puxar uma palhinha aqui. O que acontece, Tânia e outros, é que a gente estabeleceu, algum tempo atrás, a gente estabeleceu algumas pessoas que valiam a pena a gente investir, porque entenderam o que era o ozônio. Uma dessas pessoas que entendeu muito bem e batalhou há um bom tempo, quanto tempo, Anderson? Uns 10 anos já? Tem mais de uns... Que a gente está trabalhando com ozônio? Sei lá, por aí. Tem uns 5. Por aí. Não fala não, porque depois o pessoal vai achar que é meio estranho, sabe? Bom, vamos lá. Mas é assim, a gente está trabalhando há tanto tempo junto que estabelecemos, então, com o Anderson, uma das pontas de venda que a gente sabe que ele vai amparar a pessoa, ele vai ajudar na instalação, se houver problema, ele sabe onde berrar, ele vai me procurar, ele tem 2 telefones, ele é safo o suficiente para entender o processo, se a pessoa está fazendo certo, e na pior das hipóteses, deu tudo errado, ele berra com a gente lá na fábrica, porque ele tem livre trânsito. Então, isso
traz, para mim, como consumidor, uma segurança muito maior. Independente de eu ser o fabricante, independente de eu ser o representante da fábrica. Mas como consumidor, eu acho sensacional a gente direcionar, a gente sabe para quem olhar, para como olhar, tem uma página, tem um e-mail, tem um blog, tem um telefone para você berrar, xingar, para elogiar, é de suma importância. Então, toda vez que vocês e outros perguntarem, Tânia e demais, o meu representante, número um, não é só ele, mas ele e talvez o outro rapaz lá do Sul, são os dois mais velhos que a gente tem, é assim, Anderson vende, pode contar com ele tem as condições comerciais dele, e sempre que vocês precisarem, ele vendeu, vocês sabem que existe uma fábrica, estou eu aqui na frente para mostrar para vocês, que não é um produto trazido da China, que demora 10 anos, não. É disponibilidade imediata, tecnologia 100% nacional, com assistência total para vocês. Eu acho que isso é importantíssimo. Bacana. Eu vou fazer o seguinte, professor, eu vou fazer mais uma pergunta, mas a Tânia tem mais perguntas, mas eu vou fazer da Carlene, porque ela tinha feito uma e nós pulamos a pergunta dela. Ela perguntou o seguinte, eu vou até colocar na tela também, mas o ozônio pode ser utilizado em ambiente fechado? Se ele pode ser usado em ambiente fechado? Pode. Ele é na água, ele não vai sair no ar. Se ele sair para o ar, veja só, esse é outro problema. Existem os ozonizadores que trabalham com o ar ambiente, eles ozonizam o ar. São aqueles condicionadores de ambiente que tem, eu acho que, se não me engano, no aeroporto de Guarulhos tem um aparelhinho ozonizador. Estes caras, a gente já lidou com eles. Mas qual é o grande problema, Tânia, Carlene e outros? É o seguinte, se você errar na dose, em vez de remédio, você está dando veneno. Se você ozonizar um ambiente muito pequenininho, com uma dose, mesmo que seja pequena de ozônio, e você entrar nesse ambiente, você corre o sério risco de se intoxicar. Então, a gente não trabalha com essa área. Não é da nossa vontade trabalhar nessa área. A gente trabalha com o ozônio que está diluído na água. Se ele eventualmente sair da água, ele já era, ele já se tornou oxigênio. Então, ele é inócuo, entende? Então, você pode deixar uma bacia a noite inteira ali do seu lado com a água ozonizada, que 20, 25 minutos depois, vamos dizer que seja um dia extremamente frio, 35 minutos depois, já não tem mais ozônio ali. Tem uma água limpinha, mas não tem mais ozônio. Quer ver uma aplicação legal? Inalador. Sabe, ou esses umidificadores de ambiente, que fica soltando lá o vaporzinho, em vez de botar água comum, tem gente que põe soro, põe água ozonizada. Rinite, aquela pessoa que fuma, que tem aquela irritação profunda da garganta, que vive com ela arranhando, ele vai respirando, ou mesmo fazendo inalação, aquela da máscarazinha mesmo, vai melhorando muito o processo. Foi uma das perguntas. É uma forma de interiorizar o ozônio. Eu tinha esquecido. Perfeito. Tem mais uma pergunta dela, professor. Eu vou colocar aqui. Ó, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a pergunta na tela. Eu só queria poder ver também a entrevista, mas eu não consigo. Eu só vejo eu mesmo. Não, tá perfeito, perfeito. Ela pergunta, a Carlene Souza pergunta aqui, mas o ozônio pode ser utilizado em ambiente fechado? Pode, perfeitamente. Não tem problema nenhum. Eu só uso em ambiente fechado, na verdade. Ou na sala, ou na cozinha, ou no banheiro, ambientes fechados. Não há problema nenhum. Será que o que ela quis relatar de ambiente fechado não é questão desses aparelhos que fazem essa higienização no ar? Será que não foi isso que ela quis perguntar? Será que não seria isso? Eu imagino que ela está falando desses. E esses sim, eles têm que ser usados em ambientes não totalmente fechados, tá? Perfeito.
Deixa eu fazer aqui a outra pergunta. Agora eu vou voltar lá na Tânia, que ela fez pergunta. Ela perguntou, Manda ver. para certas doenças, só seria eficaz o modo injetável? Ah, bom, agora eu tenho que pensar. Aguenta aí que a resposta não é simples, não. É assim, o problema ela foi num dos pontos mais controversos do ozônio. O ozônio injetado, tem gente que diz que não adianta lufas nenhuma, tá? E aí a pessoa vai procurar, tem ozonioterapia injetada, retal, vaginal, venosa, autoemoterapia, que os caras têm resultados absurdamente positivos. Mas hoje, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina não reconhece esses resultados, eles reconhecem como medicina alternativa. Mas que funciona, funciona. Determinadas doenças, então, respondendo à pergunta, não vão ser tratadas só tomando ou só usando o tempo todo o ozônio. Teria que saber qual é, que tipo de doença é. O que acontece é que todo e qualquer sinal externo de uma doença, ela pode ser aliviado ou ter um tratamento melhorado, adicionado esse tratamento, usando o ozônio que sai do aqua, tá bom? Não ficou exatamente bem, totalmente respondido, porque a gente não tem a profundidade exatamente do que é essa doença. Por exemplo, câncer, não vai curar. Não depende do ozônio, tá? Ok. Mas Professor, alguém falou, a moça falou sobre o óleo, não é? O óleo ozonizado. ela Para tinha tratamento comentado, de estria, de celulite, essa coisa, deu uma travada. Vê se você travou sua conexão aí, professor. Professor Luciano, caiu sua conexão. Pessoal, vamos dar só um tempinho. Deixa eu voltar aqui para mim. Deixa eu voltar aqui para mim. Vamos dar só um tempinho. Provavelmente é alguma coisa na conexão dele. Vamos ver aqui se ele consegue retornar. Vou manter um contato com ele aqui. Vou sair da tela um pouquinho e já volto a falar com vocês. Só um instantinho, por favor. Então, online, boa noite, pessoal. Nós estávamos fazendo uma live agorinha, né? Falando gerador isso. de ozônio, O3 Aqua, saúde e proteção para a sua família. Eu entrevistando aqui o professor Luciano, mas infelizmente a conexão caiu, a conexão dele lá, está dando uma tempestade aonde ele está, mas nós reconectamos com uma certa dificuldade, agora está legal. Então, nós vamos prosseguir essa live, nós vamos responder umas perguntas que tinham sido feitas na live anterior e vamos continuar o bate-papo que a gente estava fazendo aqui. Ok, professor? Pode, Combinado? manda ver, Show. manda Eu vou ver. abrir aqui então a página e vou ver a pergunta. Ó, a Carlene tinha feito, quer ver, mas o ozônio pode ser utilizado em ambiente fechado. Deixa eu ver Isso. Aí eu aqui. Ah, expliquei tá, que esse era o dia. ela Ah, perguntou se o nosso aparelho é medicinal ou para ambiente. Qual é a diferença? não, ele nem é para ambiente nem medicinal. Os medicinais, eles têm que ter certificação, são invasivos, eles são bem diferentes, tá? Esses ambiente são esses que ozonizam o ar. O nosso é um ozônio não invasivo de uso doméstico. Você vai usar lá na cozinha, vai usar no banheiro e vai usar para higiene geral, tá? Basicamente é essa a classificação dele. Ok, professor. Deixa eu dar mais uma olhada aqui na página. Tive que abrir aqui a página a minha fanpage, né? Para poder ver a pergunta que as meninas fizeram. Deixa eu só dar mais uma olhada aqui e já estou voltando. Ver se tem Claro. alguma outra pergunta. Tá aqui. Tá, Bartosa, ela perguntou. Aqui, a pergunta da Tânia Reis. O ozônio altera a flora intestinal, quero dizer, em relação às bactérias boas e em relação às bactérias patogênicas?
Olha, eu vou dar um exemplo que não parte da medicina humana, tá? Mas se você faz cápsula de ozônio com óleo e toma, mata giardias e mata um monte desses bagulho. Agora, a alteração da flora bacteriana, não, porque ele não chega, o ozônio não chega, pelo menos como água, ele não chega no intestino, tá? Ele para no estômago. Porque no estômago, sim, nós temos um monte, nesse trato aqui, temos um monte de bactéria que ele vai consumindo o ozônio ali. Ele não chega no intestino, tá? Ok. Deixa eu fazer uma outra pergunta que ela tinha Eu mandado acho também, que que foi o para fazer seguinte. qualquer diferença, acho, tá? Não posso responder, é mais eu como Luciano. Seria através de enema, que seria o invasivo, injetado, aí a gente teria modificação, mas fora isso, não, tá? Perfeito. Vou fazer aqui, eu vou ler aqui a outra pergunta. A outra pergunta dela. Esse aparelho para ambiente ou esterilização de alimentos pode ser usado para tratamento de feridas? Essa eu já tinha perguntado, professor? Pode sim, vai ser tratado para vários sapinho ter sol, conjuntivite, cicatrizes, cortes, queimaduras, assaduras íntimas, alívio de hemorroida, que mais? Ixi, por aí vai. Pode ser Ok, usado sim. ok. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui a outra pergunta que ela fez. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Quais são? Só um minutinho, tá que eu estou olhando aqui para ver se eu acho alguma coisa que elas tinham perguntado para a gente Tá responder. legal. Coloco altera o Elas pH não da água? voltaram, né? Não, não altera. Né? Ele Não não tem altera. propriedade, ele estabiliza o pH, mas não altera. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Eu não sei se eu fiz essa pergunta para ela, que ela mandou da outra vez, se o ozônio tira o cloro. Cheguei a fazer essa pergunta ou não? Tira cloro, aí também tira a cloramina, eu expliquei sobre a cloramina, Ah, explicou, flúor e realmente, realmente. metais pesados. Perfeito. Deixa eu ver se tem. Beleza, então foram feitas todas as perguntas. Perguntas feitas, vamos continuar então o nosso bate-papo. E aí nós vamos entrar em qual assunto agora, professor? Vamos falar a gente falou bastante sobre tratamento de medicinal, né, de tratamento de saúde. Vamos falar um Certo. pouquinho então agora sobre alimentos, sobre manipulação de alimento, onde é que ele pode ser usado, como é que ele pode ser usado, é, Perfeito. um, um sub, uma segunda utilização dele, que acho que até certo ponto, meninos e todos que estão assistindo, é muito importante, que a gente está vivendo uma época em que a gente tem quantidades absurdas de agrotóxicos nas verduras, nas frutas, nos legumes. O ozônio, ele literalmente elimina essas porcarias das nossas verduras, das nossas frutas. Como? Fazendo o banho assim que a gente chega com essas verduras e etc. da feira, do supermercado, lavar, não mais em água corrente, mas na água ozonizada, lavar, deixar de molho, secar bem. Além de tirar agrotóxico, tirar a bactéria, porque é da terra, você ainda tem uma vantagem. Essas verduras, frutas, legumes vão durar muito mais tempo do que simplesmente lavadas ou guardadas. E nós estamos falando também de um negócio muito sério. O ovo lavado bem direitinho no ozônio elimina a salmonela, que é gravíssimo. Outra forma de entender, você tem lá um frango que ficou na geladeira, ele está meio rançoso, você não preparou ele no dia. Mergulha ele no ozônio, 20 minutos, 20 e poucos minutos, lava, na hora que você vai ver, ele está perfeitinho. Show de bola. E em relação às frutas e verduras, pode ser que, além de eliminar as bactérias
melhora no sabor e também na duração? Eu imagino assim, a duração sim, não tenho nem dúvida, tá? Quanto ao realce de sabor, eu acredito que sim, porque se você pegar, por exemplo, maçãs e outras, né, eles fazem aquela cera esquisita para dar um brilho, sei lá por quê, e aquilo você termina engolindo, não é o gosto verdadeiro. Quando você lava e deixa limpinha, morango, maçã, eles ganham outro sabor, é muito mais gostoso, tá? Pode ser a minha opinião pessoal, mas pelo que eu percebo, os alimentos ganham um sabor verdadeiro deles, não um sabor disfarçado por esse monte de porcaria que se põe aí nas frutas e verduras. Legal. Uma pergunta que o pessoal sempre manda, professor, aproveitando aqui, como que eu sei que essa água está, de fato, ozonizando o meu alimento? Fácil. Primeiro, ela tem um certo cheiro. Eu falei para você que não é aquele cheiro absurdo de ozônio, que é um cheiro, muitas vezes a pessoa não gosta, mas ela tem um cheiro. Você passou no nariz, você sente. Se você fizer dos olhos, que é muito sensível, da boca, bochechar um pouco dessa água, jogar fora, a boca, a língua, a gengiva, ela fica lisinha, é esse o tema, eles ficam lisinhos. Arranca toda aquela sujeirada que está nele. Essa é outra forma de perceber que está ozonizado. Os olhos ficam muito mais limpos, se você percebe também. Ah, mas eu não estou satisfeito com essa forma de perceber. Vai pegar um alho, um dentinho de alho, vai esfregar na mão, vai ficar com cheiro. E alho é dificílimo de tirar. Você vai abrir a água na torneira, ozonizar, lavar as mãos, pura e simplesmente com essa água. Tem que sair o cheiro. Está ozonizado. Legal, 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 legal. E além dos odores fortes em geral. Pode concluir. Tá. Odores fortes em geral são todos retirados com ozônio. Eu vou para um outro extremo, né? A gente até comentou isso enquanto eu preparava o link, mas é para as pessoas perceberem como é poderoso o negócio. Se você está com chulé violento e lavar os pés na água ozonizada e lavar o sapato, tênis, sandália, sei lá, o croque da vida com a água ozonizada, ali você está com baqueladas, elas estão vivendo da sua pele morta, mais o que, sei lá, o produto. Se você lavar, tem que sair aquele cheiro, porque você matou toda aquela infestação de bactérias e patógenos que estão dentro dele. É um outro exemplo radical, mas que acontece. Legal. Em questão, por exemplo, eu quero lavar o meu banheiro. Eu posso estar utilizando essa água lá para poder fazer essa limpeza? Tranquilamente. Você põe lá um aparelhinho, pega um baldinho, enche d'água, não é para ficar ligando e desligando o aparelho, não. Deixa ele ligadinho lá e joga a água, deixa no chão, deixa lá uns minutos, enxágua o seu sanitário, a sua louça e vem puxando. A ação dele, como eu falei para você, é 3.500 vezes mais forte do que o cloro, vai eliminar odores e vai efetivamente desinfectar as louças sanitárias. Cheiro do banheiro, cheiro de ralo, some tudo. Perfeito, perfeito. Uma outra pergunta, professor, que eu recebo muito. Eu queria tomar banho com a água ozonizada, mas com esse aparelho com O3 existe essa possibilidade de adaptar como se fosse um chuveiro ou algo assim? Existe se você fizer uma adaptação, lá no chuveirinho, tá? Porque no chuveiro mesmo é uma adaptação extremamente grande, difícil, não é fácil de se fazer. Então, se você fizer a adaptação no chuveirinho, na ducha higiênica, tá? Dá para tomar um banho gostoso, dá para se sentar, passar na pele e uso diário. Show de bola. Vou deixar
o pessoal tem a vontade, entraram algumas outras pessoas, se quiserem mandar as perguntas, o assunto que nós estamos aqui abordando é gerador de ozônio, O3 Aqua, saúde e proteção para a sua família. Estou falando de ozônio geral, como higienizar corretamente os alimentos, dando dica aí para lavar até as feridas, algumas doenças, mas eu vou deixar aqui o professor falando alguns detalhes, de repente, que não foi abordado, para você ficar à vontade. Tá. Se tiver mais gente para perguntar, fica à vontade. Ok. Assim, quando a gente começa a falar sobre o aparelho, sobre o ozônio, as pessoas dizem, mas é muito milagroso. Não é milagroso, é simplesmente tecnologia. Acontece que existe um paradigma, a gente está acostumado a lidar com remédios e químicos. Mas a natureza, na verdade, nos oferece um produto natural muito mais eficiente e que substitui todas essas coisas. Mas é muito pouco difundido, entende? Então, não é questão de ser, porque ele é milagroso. Não, é tecnologia mesmo. A gente tem dificuldade, você convive com isso, Anderson? A gente tem muita dificuldade porque as pessoas veem, às vezes, na internet, procurando por aí, ou na televisão, eles têm uma impressão muito errada do que é o ozônio, e nos benefícios que ele pode trazer. Então, essas lives, essa forma de divulgação é super importante, justamente para a gente poder mostrar para a pessoa o que dá, o que não dá. Aquela hora a moça perguntou assim, então eu posso tratar várias doenças internas? Não sei, não dá para falar. Primeiro, que falar em cura é perigosíssimo. A gente estaria prometendo uma coisa que a gente não pode, com certeza, entregar. Segundo, depende do organismo da pessoa. Mas, via de regra, as pessoas respondem muito bem ao ozônio. Tá? Esse é um ponto que eu gostaria de deixar. Outro ponto é assim, ele é a solução para tudo que acontece? Não é. Mas como auxiliar em tratamentos, às vezes oncológicos, que a pessoa está passando por dificuldade de gestão, ela apresenta, eu já vi isso, fica com a boca muito ruim, a dentição começa, aquelas infecções oportunistas, ele vai ajudar muito, tá? No dia a dia das pessoas, elas vão perceber o quanto que o ozônio ajuda na cozinha, no banheiro, na higiene mesmo da família. Verdade. Tá? Terceiro ponto, ele é limitado? Mas faz diferença. Tá? Não, com certeza. Ô, professor, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta. Isso mesmo. Desculpa, não te ouvi? Fala, pode mandar. Tá. Uma pergunta que eu quero dizer é o seguinte, é uma pergunta que eu tive a oportunidade de atender uma empresa que vende frutas, legumes, nesse ramo aí, e eles me perguntaram, eu posso deixar esse aparelho ligado direto para poder fazer essa higienização, ou ligo somente na hora que eu for utilizar para higienizar ali as frutas e verduras? Veja bem, a resposta é sim. Se você vai deixar ele trabalhando, você está higienizando, você botou, larga ele ligado. Ele vai ficar 4 horas ligado tranquilamente. Mas, a partir do momento que você não está mais usando, dá um descanso para ele, porque ele trabalha com alta voltagem, transformando 110, 220 em 40 mil volts, tá? Ele cansa, a eletrônica dele, ele tem uma perda. Então, se você quiser deixar ele durante 4 horas ligado direto, não tem problema. O máximo que a gente recomenda seria 6 horas. E tá bom demais para ele. Depois ele precisa descansar. Mas enquanto você está trabalhando, elas vão lá, né? Eu me lembro dessa pergunta. Higienizando. Vai ficar liga, desliga? Não faça isso. O aparelho está preparado para aguentar um X tempo, produzindo 250 miligramas de ozônio o tempo todo, mas durante um período mais limitado. Qual é esse período? 4, 5 horas. Perfeito. Eu vou aqui, lembrando de algumas perguntas que as pessoas vêm me
e fazendo ao longo desse período, já tem bastante tempo que eu trabalho com esse aparelho, e enquanto eu lembro aqui, eu vou te fazer a pergunta, mas enquanto isso tiver algo a mais para poder falar dos benefícios, algum detalhe que não foi relacionado aqui, pode ficar à vontade. Tá bom, mas basicamente a gente está conseguindo cobrir de coisa com isso. Então a gente falou sobre a higienização, nós falamos um pouquinho sobre alimentos, sobre tratamentos alternativos medicinais, fisioterápicos, processo de cicatrização, e aí vem as prevenções, né? Se você você costuma se banhar, você costuma lavar rosto, chegou do trânsito, você uma cidade grande como São Paulo, como Rio de Janeiro, Porto Alegre, que tenha, infelizmente, muita poluição, né? Pode falar tantas outras, Belo Horizonte, você lavar o seu rosto, lavar as mãos, você já está trazendo menos porcaria para dentro de casa. Então, isso do ponto de vista de proteção da família, é espetacular. Não, perfeito. Olha, professor, nós estávamos naquela interação da primeira live, faltou alguns detalhes que eu acho que você praticamente cobriu tudo que a gente precisava de falar. Eu, particularmente, também queria aproveitar a oportunidade para fazer as perguntas que sempre me mandam, eu já te fiz. Eu não tenho pergunta de mais ninguém aqui. Se quiser finalizar, a gente já pode até finalizar a live. Claro, então, aí a gente combina mais para frente um feedback, você deve ter conseguido segurar os contatos da Tânia, daquela Carlene, e aí vamos, depois você passa o meu contato para elas via Zap, e a gente conversa, triangula aí alguma coisa que realmente é gostoso, porque as pessoas se interessaram pelo assunto. Eu agradeço a participação delas, eu agradeço a sua oportunidade. Obrigado. E assim que a gente puder, a gente já faz outra também, porque é gostoso. Não precisa ser tão mais ampla, mas a gente focar alguma coisa e também os outros produtos da família O3Tec. Não, com certeza. Nós vamos, para quem chegou agora ou vai assistir essa live depois, uma segunda utilização dele. Deu eco aí? Acho que está saindo o áudio aí do seu computador ou do seu celular. Saiu o áudio agora. Ele resolveu que queria fazer o áudio. Tudo bem, vai. O que eu estava falando é o seguinte, para quem chegou agora ou vai assistir essa live depois, ela ficou mais curta porque nós estávamos fazendo uma outra live, né? O pessoal estava até interagindo bastante, mas infelizmente a conexão do professor Luciano caiu e nós voltamos para responder as perguntas que tinham sido feitas anteriormente e concluir o que faltou do que nós não tínhamos terminado na primeira live. Então, essa live vai estar na página prozonoterapia.com, vai estar lá na live, na página, vai estar a primeira parte, quem assistir a primeira parte, depois volta a assistir essa, que tem a pergunta das meninas que fizeram e elas estão respondidas nessa segunda live. A Carnelli curtiu essa segunda transmissão. Como é que é? A Carlene conseguiu achar de novo. Ela achou a transmissão. Obrigado, viu, Carlene? Eu vi que... E, aproveitando, obrigado a Tânia, a Carlene, que participou. A todos, quem quiser mandar as perguntas, depois a live vai ficar na página, pode mandar. E aproveitar o meu agradecimento ao professor, que tirou o pouco tempo que ele tem e parou para nos dar atenção. Gratidão por tudo. Um prazer. E sempre que precisar, pode chamar. A gente, para vocês que estão, assim, assistindo a conta, nós tivemos vários desencontros. É complicado, tem que juntar família também. Olha, só a minha. Aí tem o trabalho, aí corre de um lado, corre para o outro. Então, a gente ontem conseguiu bater o pé e dizer assim, não, tem que ser amanhã, porque senão a gente não vai conseguir fazer coisa nenhuma. E graças a Deus deu certo. Teve esse pequeno problema com a tempestade aí, mas sempre que vocês pedirem, entre em contato com o Anderson, olha, eu gostaria de ouvir mais alguma coisa, que a gente tecesse mais algum comentário. Eu fiquei com várias dúvidas, pessoal,
chama que a gente faz outra live, a gente conversa. Isso aí é muito legal porque mostra que mais gente se interessou pelo assunto, que para a gente é fundamental. Tanto eu, como vendedor, quanto o Anderson como representante. Né? Não é só, né, eu gosto de ser muito transparente nisso, não é só o altruísmo do ozônio. Existem duas empresas por trás. Existe a Pró-Ozonioterapia e existe a O3Tec. Então, a gente faz questão realmente de difundir o uso do ozônio para a gente também, lógico, como empresários, a gente poder trabalhar esse assunto. Com Tá? certeza, com certeza. E vamos fazer então o seguinte, aproveitar que ainda nós estamos ao vivo, nós vamos programar com um pouco de antecedência a próxima live para que mais pessoas possam participar. Joia. Como é que quando é que você está disponível? Depois a gente vê a gente pode data. tentar. Sei lá, a gente pode tentar no fim de semana, a gente ver, colher. Lembra uma vez que você fez? Você colheu um grupo e aí a gente montou um esquema maior, lembra? Daquela vez? Sim. Talvez fazer chamar e aí a gente consegue concentrar o pessoal para evitar esse tipo de erro. Não, deixa comigo. Nós vamos ver aí. Se São Pedro não ajudar, né? Como é que é? É só São Pedro cooperar. É verdade, vai cooperar sim. Não deixa que nós vamos marcar aí uma data e vamos fazer com antecedência. Mais uma vez, obrigado a quem está nos acompanhando. Deixe suas perguntas. Se quiser deixar algumas dúvidas, que depois o professor Luciano vai responder. Professor, obrigado, boa noite, fica com Deus. Um abraço da família. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Sempre que vocês precisarem, pode chamar. Entra na página da Pró-Ozonioterapia, na página da O3Tec, procura a gente no Face, tem Instagram, tem o nosso site, www.o3fish.com.br. Vai lá que a gente responde o que puder para vocês, tá bom? Isso aí. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.